Você que está com a sua Bíblia em mãos, queira abri-la, por gentileza, na carta que escreveu Paulo aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo de número 3. Paulo está falando aqui neste texto sobre a sua conversão, sobre o que aconteceu com ele no exato instante em que ele conheceu a Cristo, em que ele se deparou com a verdade salvadora. Capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ou seja, eu considerei tudo aquilo nada por causa de Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, e não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo continua dizendo porque é que ele reputou todas as coisas como esterco, para conhecê-lo, e também a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Amém. Talvez a leitura repentina do texto pareça ser um pouco confusa para você. Eu vou explicar o texto e você vai entender a mensagem de Deus para o seu coração aqui nesta noite. Pode assentar-se e com atenção ouça o que o Senhor tem para nos dizer. O apóstolo Paulo, desde pequeno, foi ensinado na mais severa religião de seus dias. Paulo foi ensinado a ser um perfeito fariseu. Ele diz que no 8º dia foi circuncidado. Ele pertencia à linhagem de Israel, era da tribo de Benjamim, era hebreu de hebreus. Segundo a lei, ele diz, fui fariseu. Segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. Sendo a justiça, segundo a justiça que há na lei, ele diz, eu fui irrepreensível. Ou seja, Paulo era o tipo de homem que, em um primeiro momento, você olhava para ele e dizia, este homem não precisa mexer, ele não precisa mover nenhuma palha mais no que diz respeito à sua salvação. Mas ele não estava salvo apesar disto. Até que um dia, indo para Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo.
E naquele dia então, os seus olhos espirituais foram abertos, seus ouvidos ouviram uma mensagem que ele entendeu claramente, rendeu-se ao Senhor Jesus e passou a ser um seguidor de Cristo. Mas a vida de Paulo, ou a experiência do apóstolo Paulo, não parou por aí. A experiência espiritual de Paulo não se resumiu àquele momento em que ele teve a revelação de Cristo no caminho para Damasco. Pelo contrário, a partir do momento em que Paulo teve uma experiência com o Senhor Jesus, a partir do momento em que Paulo experimentou o novo nascimento em sua vida, a partir do momento em que ele entendeu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai senão por Ele, a partir do momento em que Paulo confessou com os seus lábios que Jesus é o Senhor e que ele creu em seu coração para a sua salvação, ele também estabeleceu alvos espirituais por todos os seus dias. A partir do momento em que Paulo aceitou a Cristo como seu Salvador, ele estabeleceu metas, ele estabeleceu alvos que gostaria de atingir. E o texto que lemos nos fala destes alvos. O texto nos fala de onde Paulo queria chegar. O texto nos fala do que Paulo queria. Mas mais do que falar sobre os alvos de Paulo, o texto nos mostra o que ele pretende fazer para conseguir estes alvos. Antes de avançarmos no texto, eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite. Paulo tinha os seus alvos espirituais. Paulo tinha metas espirituais a serem atingidas. Paulo nutria em seu coração expectativas quanto à sua vida espiritual. A pergunta é: e você? Você tem um alvo espiritual? Você tem um projeto de vida espiritual? Qual é o seu projeto? Se eu descesse aqui agora e perguntasse diretamente a você assim: meu irmão, qual é o seu projeto de vida espiritual? Assim, no repente, o que você responderia? Ah, pastor, sei lá. Bom, se você não sabe é porque você não tem. Porque quem tem um projeto sabe que tem um projeto. E se eu perguntar, portanto, a você qual é o seu projeto, você vai responder imediatamente. Qual é o seu projeto de vida espiritual? O que é que você tem idealizado para a sua vida espiritual? Com o que é que você tem sonhado? Qual é o alvo espiritual que você tem perseguido? O que é que você é hoje? E o que é que você está pretendendo ser daqui a um ano, espiritualmente falando? Onde está hoje a sua vida espiritual? E onde é que você está pensando em estar daqui a alguns meses? Ou você simplesmente nunca parou para pensar nisso? Ou nós já estamos em 9 de junho de 2014 e até agora você simplesmente não parou um segundo para pensar assim: meu Deus,
eu preciso estabelecer alguns alvos para a minha vida espiritual. Eu quero chegar a 31 de dezembro tendo alcançado este e este e este alvo espiritual. Eu quero ter chegado ao final do ano mais maduro, eu quero chegar mais consagrado, eu quero chegar ao final do ano tendo mais intimidade com o Senhor, eu quero chegar ao final do ano tendo mais santificação. Olha, Deus, este é o meu alvo e eu vou lutar, eu vou correr atrás, eu vou fazer tudo o que for possível para que eu alcance este meu objetivo. Muitos de nós já tiveram alvos espirituais e não temos mais. Outros nunca tiveram. Mas muitos cristãos hoje vivem por viver. Muitos cristãos hoje são cristãos por serem, porque não tem coragem de ser outra coisa. Muitos cristãos hoje frequentam os templos semanalmente, porque a exemplo de um passarinho que foi condicionado à gaiola, ele não sabe viver num outro ambiente, ele só sabe viver no ambiente religioso, então ele faz parte do contexto. Abra uma gaiola para um passarinho que já viveu muitos anos lá dentro da gaiola e ele não voa. E se ele voa, ele fica ali por pertinho e rapidinho ele volta para a gaiola. Mas pergunte para um passarinho qual é o projeto de vida que ele tem lá dentro daquela gaiola. Ele não tem projeto nenhum. E muitas pessoas vivem hoje dentro das igrejas, mas também não têm um projeto, não têm um alvo. Mas a minha pergunta aqui nesta noite é: o que tem você desejado? O que você tem buscado? E o que você tem feito em favor da sua vida espiritual? Pastor, eu tenho um alvo. Ah, é? Qual é este seu alvo? Ou você está conformado? Ou você está indiferente? Ou você está acomodado? Ou você está achando que do jeito que está, está bom? Óbvio que você estar na casa de Deus é algo maravilhoso. Óbvio que você pertencer a uma igreja é maravilhoso. Mas eu quero te dizer aqui nesta noite: ser cristão é muito mais do que isto. Deus tem para você muito mais do que você já experimentou. Deus é muito maior do que você pensa que Ele é. Deus quer se revelar a você de uma maneira muito mais extraordinária do que Ele tem se revelado a você. Deus é muito mais do que isto que você conhece. Deus é muito mais do que um culto de domingo à noite. Deus é muito mais do que uma Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Deus é muito mais do que você trocar de roupa no final de semana, pegar a sua Bíblia e vir aqui para a igreja. Deus é muito mais do que uma oração que você faz no culto. Deus é algo extraordinariamente maior, e Ele quer se revelar àqueles que têm um alvo, um projeto de vida espiritual. Mas deixa eu te dizer aqui uma coisa, meu irmão. Nós nunca estaremos tão perto de Deus quanto desejamos estar. Ouça isto: nós nunca estaremos tão perto de Deus quanto desejamos estar. Nós sempre estaremos tão perto de Deus quanto decidimos estar. Não adianta você ficar sonhando, não adianta você ficar desejando. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa estabelecer uma meta. Você precisa estabelecer um alvo. Você precisa ter um projeto de vida. Você precisa correr atrás desse seu projeto de vida espiritual. Paulo diz: eu tenho um projeto.
E no verso 14 ele diz: eu prossigo para este alvo. Quais eram os alvos de Paulo? Ele diz: o meu projeto é ser achado nele, o meu projeto é conhecê-lo, o meu projeto é conhecer a virtude da ressurreição, o meu projeto é fazer parte das aflições de Cristo, o meu projeto é chegar à ressurreição dos mortos. Paulo tinha alvos, irmãos. Paulo queria alcançar Cristo de todo jeito. Paulo queria estar perto de Jesus. Mas muito mais do que um alvo, Paulo tinha um roteiro. Qual era o roteiro de Paulo? Quais eram os procedimentos? Qual era ou como era o dia a dia de Paulo para que este alvo fosse alcançado? Eu não sei se você já tem um alvo espiritual, talvez não o tenha. Mas em nome de Jesus, faça um hoje. Mas talvez você já tenha. Entretanto, você não tem sabido como fazer para alcançar este alvo. Então deixa eu lhe dar aqui a orientação que Paulo deixou na carta aos Filipenses capítulo 3, para que os seus alvos espirituais possam ser alcançados. Primeiro, porque Paulo tinha um alvo. Ele considerou perda, ele considerou lixo, ele considerou esterco todas as coisas. Sabe o que era importante para Paulo? Sabe o que de verdade cativava o apóstolo Paulo durante a sua existência terrena? Do ponto de vista da sua existência humana, nada. Ele diz: o que para mim era ganho, o que eu considerava ser glorioso, o que eu considerava ser grande, o que eu considerava ser importante, ele diz: reputei-o por perda. E na verdade também tenho por perda todas as coisas. Ele diz: estas coisas eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Aleluia. O que é que Paulo fazia para alcançar os seus objetivos? Paulo pegou tudo que tinha. Paulo pegou dinheiro, Paulo pegou bens, Paulo pegou títulos, Paulo pegou nome, pegou linhagem, pegou conhecimento e classificou tudo isto como nada. Paulo determinou o que queria, o que era importante, e eliminou a partir daí tudo o que era secundário. Amados, para quem tem um projeto, para quem tem um alvo espiritual, pouquíssimas coisas são importantes. Lembram-se de quando Jesus esteve na casa de Lázaro e a sua irmã Maria assentou-se aos pés de Cristo para ouvi-lo falar? Lucas diz que enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, Marta corria de um lado para o outro, afadigada com tantas tarefas, querendo talvez agradar Cristo ou agradar as pessoas que estavam ali. Marta ia para a sala, corria para a cozinha, voltava, saía, entrava, até que ela não se aguentou, chegou para Jesus e disse: mestre, eu estou até aqui de serviço, e Maria está aí sentada aos teus pés. Peça para que Maria se levante e venha me ajudar. Jesus, com toda a serenidade, disse: Marta, Marta, estás afadigada com tantas coisas, mas deixa eu lhe dizer, Marta, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e eu não posso tirar dela isto.
Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para Marta é: Marta, sua irmã tem um projeto, sua irmã tem um objetivo, sua irmã tem sede da minha palavra, tua irmã quer conhecer a mim mais de perto. E porque ela tem este sonho, e porque ela tem este desejo, ela reputou todas as coisas como secundárias durante a minha estada aqui dentro da sua casa. E eu não posso fazer com que Maria pare, porque na verdade Maria escolheu a boa parte. Jesus não estava dizendo para Marta que Maria não tinha mais que lavar roupa, passar roupa, limpar a casa. Não era nada disso. Jesus estava se referindo naquele instante àquele momento. Mas preste atenção, nós vivemos hoje em um período de tempo em que cada vez mais nós temos coisas com que nos distrairmos, com que nos ocuparmos, e cada vez mais nós estamos tendo cada vez menos tempo de estarmos aos pés do Mestre. Nós estamos cada vez mais cansados, nós estamos cada vez mais atarefados, nós estamos cada vez mais preocupados, nós estamos cada vez mais ansiosos por tantas coisas, e cada vez menos nós estamos tirando um tempo para estar aos pés do Salvador. Pense. Se outrora você não tinha muito mais intimidade com o Espírito Santo, pense. Se não é verdade que de primeiro, que antigamente você tinha muito mais prazer em meditar na palavra do Senhor, e você arranjava tempo para isto. Pense. Se não é verdade que antigamente você tinha muito mais coragem, você tinha muito mais ânimo, e você tinha muito mais desejo de dobrar os seus joelhos para falar com Deus. Pense. Se não é verdade que hoje, quando você pensa de ler a Bíblia, você já sente cansaço. Se quando você pensa em orar, você sente o desânimo bater em seu coração. Ou se quando você pensa nestas coisas, você também já não pensa: ai, mas agora não dá, porque olha, eu tenho que fazer isso, aquilo outro, e já olha para o relógio, já olha para não sei o que, e diz: meu Deus do céu, o Senhor me dá licença, mas eu preciso trabalhar. Sabe qual é o problema da igreja? O problema nosso, meus amados, é que nós não estamos mais sabendo discernir entre o que é lixo, esterco, perda, e o que de fato é importante para a nossa vida espiritual. Você não pode dizer que tem um projeto espiritual se você não está disposto a deixar tudo por este projeto. Como é que alguém pode dizer: eu tenho um projeto espiritual, mas ele nunca se dedica a este projeto, ele nunca tira um tempo para este projeto, ele nunca para lidar com este projeto, ele nunca tira um tempo para se consagrar, para se dedicar, para melhorar a sua vida e a sua condição espiritual? Os discípulos de Jesus deixaram tudo para poder segui-lo. Em Lucas capítulo 14, versículo 33, ele disse: qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu ouvi certa feita um pastor dizendo o seguinte: alguns textos na Bíblia melhor seria se não estivessem lá, mas eles estão, e muitos cristãos tentam evitá-los, porque eles afrontam, ou porque eles confrontam as nossas vidas. Lucas 14, 33 é um destes textos. Jesus disse: qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Igreja,
Veja o que nós temos renunciado por causa de Cristo. Meu irmão, minha irmã, o que é que você tem renunciado por causa de Cristo? No seu dia a dia, nas suas atividades, nos seus compromissos, o que é que você tem deixado de fazer por causa de Cristo? Quantos de vocês já deixaram algumas coisas que você julgava ser importante, mas disse: não, eu vou deixar isso aqui de lado, porque eu tenho um projeto de vida espiritual e eu preciso correr atrás dele. Então olha, fica aqui, eu vou atrás do meu alvo espiritual. Quantos de vocês têm feito isso? Nós temos que pensar nisso, irmãos. Porque a falta de projeto espiritual na vida da igreja, a falta de projeto espiritual na vida de cada cristão, tem sido a causa de vivermos este cristianismo insosso, este cristianismo morno, este cristianismo de palavras, este cristianismo de domingo à noite. Mas eu vou dizer aqui mais uma vez: Deus é muito mais do que você pensa. Deus é muito mais do que vir à igreja no domingo à noite. Deus quer se revelar a você de uma maneira que você nunca jamais experimentou. Deus quer revelar a você a sua glória. Deus quer dar a você a visão dos céus. Deus quer encher o seu coração do seu Santo Espírito. Ele quer derramar sobre você da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia. Deus quer fazer com que a sua igreja transborde de graça diante dele. Pastor, por que é que antigamente as coisas eram tão melhores e hoje não são? É porque antigamente a igreja tinha projeto espiritual. Hoje não tem mais. É porque antigamente os crentes colocavam na cabeça assim: nós vamos fazer uma campanha de 90 dias de oração na igreja às 5 da manhã. Todo mundo vinha. Os 90 dias. Se tivesse chovendo vinha, se tivesse frio vinha. Hoje a igreja é chamada para uma reunião de oração durante a semana. Não vem. E vá perguntar para os que não vieram por que é que não vieram. Eles vão te dizer 1001 razão. E a minha pergunta é: por acaso isto não tem sido um impedimento para a sua vida espiritual? Até que ponto você está disposto a renunciar a estas coisas para voltar de novo à presença do Senhor? Igreja, está escrito, é hora de nós ouvirmos mais uma vez esta palavra: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e volta às primeiras obras. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pastor, eu quero ter poder de Deus. Pastor, eu quero ter autoridade do Espírito. Pastor, o que é que eu faço? Meu irmão, comece a reputar um pouco mais de coisas como lixo para poder alcançar a Cristo na sua vida. Volte a ser um pouco mais ousado. Volte a ser um pouco mais disciplinado. Volte a ser um pouco mais corajoso. Ai, pastor, mas é tão gostoso. É mesmo, meu irmão. A carne é prazerosa. Eu costumo dizer sempre isso. Pecar é a melhor coisa que existe no mundo. Não existe nada melhor no mundo do que pecar. Prova disto é que todo mundo vive pecando. Se pecar fosse ruim, era tão pouquinha gente que pecava, né? Mas Hebreus capítulo 11 chama o pecado de o gozo do pecado. O problema do pecado não está em pecar. O problema do pecado está na consequência que ele gera. Pecar é bom demais, mas é um pecado que gera morte espiritual. Mas nós estamos vivendo hoje em um tempo em que não temos mais encontrado homens e mulheres que dizem: o que para mim era ganho, reputei por perda por causa de Cristo. Segundo,
Paulo tinha um alvo e depois de reputar por perda todas as coisas, tornou-se também um homem determinado. Olha o que ele diz no verso 12: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo, ou melhor, prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Verso 14: eu prossigo para o alvo. O que significa dizer prossigo? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: eu não estou deixando que aos poucos os meus objetivos iniciais percam os seus encantos, percam a beleza ou percam a sua importância. Sabe qual é o problema? O problema é que quando nós nos achegamos para Cristo, nós julgamos tudo muito lindo, tudo maravilhoso, tudo belo, tudo é glorioso, tudo causa alegria, tudo é motivo para culto, tudo é motivo para festa, tudo é motivo para a gente chorar. Por qualquer coisa a gente abre o bocão e chora, por qualquer coisa a gente está na presença de Deus. Aí o tempo vai passando e a gente vai achando que aquilo ali já não é tão bonito mais assim. Sabe aquela história do descobrir que não te amo mais? Eu acompanhei um casal de namorados há algum tempo atrás. Ai, Jesus, que amor, que coisa mais linda, e às vezes até constrangedora, porque era uma abraçação, era uma beijação. Um dia eu tive que chamar os dois no cantinho e tive que falar com eles. Eu digo: olha, meu filho, você quer parar de ficar beijando a sua namorada na frente de todo mundo? Você sabia que o teu beijo na tua namorada não nos interessa? Eu digo: vá beijar para lá, menino. Você não acha que é falta de ética? Irmãos, às vezes a gente estava sentado numa mesa, eles sempre estavam com a gente, às vezes sentado na mesa e paf, aquele beijão. Ah, vá beijar o poste para lá, meu filho, eu não interessa desse seu beijo não. É por isso que eu sempre parabenizei o Wellington e aquele aqui, e vou continuar parabenizando. Nunca ficaram beijando na frente dos outros. Ó, sigam o exemplo deles. Nunca vi esses dois aí. Não precisa disso. Eu não estou falando que você não pode dar um beijinho na sua namorada, não. Estou falando que você não ficar beijando na minha frente, que eu não estou interessado no teu beijo. Aí eu disse para eles, eu digo: meu filho, para com isso. Ai, pastor, mas é que é ai. Um dia eu falei para minha esposa, eu digo: olha, eu tenho um medo desses namoros muito caliente. Eu digo: esses negócios costumam não dar certo. Ah, mas não foi nada não. Marcar a data do casamento. Pastor, nós queremos que você nos case. Fomos lá, fizemos uma festona. 6 meses depois, ela me procurou pela primeira vez. Depois ele me procurou de novo, e me procurou de novo, e me procuraram de novo. E aí um dia ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu descobri que não amo mais. Eu digo: mas e aquela beijação, meu filho? Aí ele teve a cara de pau. Eu falei: pastor, acho que nós beijamos tanto antes de casar. Tem gente que quando vem para a igreja é desse jeito, ele beija Jesus na frente de todo mundo, é aquela beijação, e ai, Jesus, que lindo, e anda com a Bíblia na mão, e não nem sorri mais. Agora ele é santo, ele é maravilhoso, ele é um poder, ai, poder. Aí vai passando um ano, vai passando 2, aí ele começa a faltar num culto, falta no outro, daqui a pouco ele não ora mais, aquele glória a Deus ele já começa a diminuir, daqui a pouco ele já não está mais dando glória a Deus nenhum, amanhã ele já começa a esquecer a Bíblia aqui na igreja, e depois ele esquece a Bíblia em casa, e depois ele se esquece lá dentro de casa e não vem para a igreja. E aí a coisa vai ficando feia, e aí você começa a olhar, e cadê o amor? Cadê? Morreu, esfriou, já não tem mais vitalidade. Meu amado irmão, nós não podemos perder os nossos objetivos iniciais. Paulo era um homem determinado, e a igreja precisa continuar também no mesmo propósito, sem perder o encanto, sem perder a beleza, e sem deixar de pensar que é importante estar todos os dias na presença de Deus. Um dia um irmão falou assim: ah, não vou mais na escola dominical não, já sei tudo. Sabe nada.
O outro chegou para mim e disse assim: pastor, eu não vou mais ficar lendo a Bíblia do jeito que vocês mandam não, porque eu já li a Bíblia todinho de capa a capa, eu já sei tudo. Sabe nada. Tanto não sabia que desviou. Vive por aí enchendo a cara de cerveja. Você precisa todos os dias colocar a sua vida na presença de Deus, sem deixar esmorecer e sem deixar perder o encanto da sua intimidade com Deus. Você precisa manter-se, meu amado irmão, todos os dias diante do Senhor. Cristianismo não pode ser para alguns dias apenas. Cristianismo requer intimidade constante com o Senhor, requer disciplina, requer rotina, requer permanência. Você falou com Deus ontem, hoje você precisa falar com Deus da mesma maneira. Eu acho interessante, irmãos, que na segunda-feira a gente chega em casa na hora do almoço e lota o prato de comida e come, que é uma maravilha. Na terça-feira a gente volta para casa na hora do almoço e faz o quê? Diz assim: hoje eu não vou almoçar não, ontem eu comi um monte. Na quarta de novo você chega em casa e diz assim: eu não vou comer não, porque eu já comi segunda. Na quinta também. Você quer saber de uma coisa? Eu vou economizar, não vou comer não, eu almocei bastante segunda-feira. Alguém faz assim? Não. Segunda-feira você come, mas come que é uma bênção. Na terça você chega em casa e come tudo de novo. Na quarta você chega lá e ixi, só isso. De vez em quando tem uns camaradinhos lá em casa que chega na hora do almoço e diz assim: só isso aí não dá nem pra mim. Né, Lucas? Lá também é assim ou não? Daqui 30 anos você vai lá na casa desses camaradinhos, vocês sabem o que eles vão estar fazendo na segunda-feira na hora do almoço? Sabe ou não? Vão estar comendo tudo de novo. Nunca vão parar de comer, porque a comida de ontem alimentou o corpo ontem. Hoje ele precisa de tudo de novo. Mas tem gente que pensa que vida espiritual é diferente. Ai pastor, domingo à noite o senhor pregou 1 hora, já comi que chega. Não preciso mais orar, não preciso mais ler Bíblia, não preciso mais aparecer na igreja. Olha pastor, nem sei se domingo que vem eu preciso vir, porque com um sermão daquele, pastor, eu aguento ficar 1 ano em casa. Vai nessa, que daqui a pouco você está seco, esturricado espiritualmente, e aí você não sabe mais nem onde fica a Avenida Paraná 580. Você precisa ser determinado, você precisa manter a sua vida espiritual. Você não pode perder, meu amado, o deslumbramento pela causa de Deus. Você não pode perder o entusiasmo, você não pode perder o ânimo de continuar. Paulo dizia: eu continuo, eu prossigo, eu não paro, eu não desisto, eu quero mais e vou atrás dos meus objetivos. As coisas não podem parar de te interessar tanto hoje como te interessavam antigamente, meu irmão. Você precisa continuar se alimentando de Deus. Você precisa continuar se alimentando da palavra. Você precisa continuar sendo um crente chorão, manteiga derretida. Você precisa continuar sendo um crente temente a Deus. Você precisa continuar orando. Você precisa continuar se consagrando a Deus. Qual foi a última vez que você tirou um dia da semana para se consagrar a Deus? Qual foi a última vez que você tirou um tempo lá na sua casa para dobrar os seus joelhos e falar com Deus? Qual foi a última vez que você veio à igreja e disse assim: me empresta a chave, porque eu quero entrar lá dentro, quero orar, eu quero ficar um pouquinho lá com Deus?
Bom, para mim ninguém nunca pediu. Faz 3 anos que eu estou morando aqui. Saudosa irmã Maria, Paraíba. Já era uma senhora de idade. Morreu com 84. Ela já estava com 70, 74. Todos os dias ela levantava às 4 da manhã para fazer café para o pessoal lá no hotel, porque ela era dona de um hotel. Ela levantava às 4 da manhã para fazer café para todo mundo. Quando dava 5:30, 6 horas, a irmã Maria parava o Fietinho lá na porta da igreja para orar. Fazia isto com chuva, sem chuva, com frio, sem frio. Eu ainda nem tinha ido para o seminário nesta época. Nós íamos todas as noites para o monte orar. E às vezes nós ficávamos lá no monte até meia-noite, 1h da manhã orando, e a irmã Maria orando. E aí quando dava lá para meia-noite, 1h, o pessoal decidia ir embora. Ela chegava para mim e falava assim: Elis, vamos comigo lá para a igreja orar mais um pouco? Eu dizia: vamos, irmã Maria. E aí nós íamos para a igreja. Irmã Maria chegava lá, meus irmãos, dobrava o joelho lá no primeiro banco e começava a orar. Oh, Jesus! De vez em quando eu escuto a irmã Elza orando aqui na igreja, eu lembro dela. A irmã Elza ora igualzinha a irmã Maria. Eu digo: oh, Jesus, sustenta a Paraíba aqui. Mesmo chorinho que a irmã Maria tinha, a irmã Elza tem aqui também. Eu tenho saudade às vezes. E aí a irmã Maria ficava lá e eu ficava orando com ela. Nós ficávamos lá, dava 1h, 2h da manhã, 3h da manhã, 3:30 da manhã. E aí eu começava a ficar com sono. Eu dizia assim: irmã Maria, vamos embora. Demora aí, menino. Só mais um pouquinho. E aí nós ficávamos lá mais 30 minutos, mais 40 minutos. Quando dava 4 da manhã, eu falava: irmã Maria, eu não aguento mais. Vamos embora que eu estou com sono, irmã Maria. Ela levantava assim, ela era grandona assim, ela levantava toda a minha bolona assim e dizia assim: você não deixa eu orar, Elis. Comecei agora, menino. Nós estávamos desde as 10 da noite lá no monte orando, já era 4 da manhã. Ela dizia assim: eu vou lá no hotel fazer o café dos meus clientes, já eu volto porque eu tenho que fazer a minha oração 6h da manhã. A irmã Maria amanhecia o dia lá dentro da igreja. O pessoal do hotel dizia pra gente assim: vocês pensam que a dona Maria dorme? Ela não dorme não, ela fica a noite inteira ajoelhada na beira da cama orando. Você sabe até quando a irmã Maria fez isso? Até morrer. Eu sempre costumo dizer: aprendi a orar com aquela mulher. Irmãos, ela pegava a Avenida Paraná lá de Altona, ela pegava casa por casa, pessoa por pessoa, gente por gente. Ela orava por todo mundo e orava. E às vezes ela ligava para mim e falava assim: vamos lá para o monte orar, menino, porque o meu hotel está vazio e eu preciso de cliente. Nós chegávamos lá no monte, ela dobrava o joelho e ela dizia assim, a oração dela era bem engraçada. Ela dizia assim: oh Jesus, qualquer hora dessa passa lá no meu hotel, coloca gente lá naqueles quartos, o senhor sabe que eu tenho um monte de conta para pagar. E falava e falava e falava. No outro dia, à tarde, a irmã Maria, que todo dia a gente estava junto, ela chegava para mim e falava assim: menino, o meu hotel está lotado, não tem mais um quarto vazio. Deus respondia a oração daquela mulher. Sabe qual é o segredo? O segredo é ser determinado. O segredo é não achar que já orou o suficiente. O segredo é não achar que já está santo o suficiente. O segredo é não achar que já conhece tudo o suficiente. Meu amado irmão, depois que você conhecer e conhecer e conhecer e conhecer a Deus aqui na terra, você vai chegar no céu e vai descobrir que não conhecia nada. Porque Deus é muito maior, Deus é muito mais lindo, Deus é muito mais poderoso, Deus é muito mais maravilhoso do que você imagina. Mas você já pode começar a experimentar esta graça, esta alegria, esta unção, esta presença de Jesus aqui na terra. Seja um crente determinado, tenha alvos espirituais. Pastor, eu quero ter os meus alvos, o que é que eu faço? Rapidinho, primeiro investigue o seu coração e descubra qual é a sua necessidade. O que é que você quer para a tua vida? O que é que você quer para a tua vida espiritual? Você acha que do jeito que está bom? Aquele hino que nós cantávamos na igreja: eu quero chorar,
de gozo e de paz. Ultimamente, irmãos, quando você vê um crente chorando, pode saber, está na luta, está na pior. Você vê um crente chorando na igreja, pode chegar lá e falar: meu irmão, o que foi? Pastor, está tão difícil lá em casa. Eu estou falando daquela lagriminha teimosa assim, que vai brotando aqui no cantinho do olho assim. Você nem sabe por quê. É porque o Espírito Santo de Deus está se movendo na tua vida. É disso que eu estou falando. Qual é o seu alvo? Estabeleça alvo a partir das suas necessidades. Faça um roteiro. Diga: eu quero ter alvos e eu vou fazer isto. Paulo disse, versículo 17: sejam também os meus imitadores. Meu irmão, Paulo disse: gente, eu estou correndo atrás. Ele disse: eu me esqueço das coisas que para trás ficam. O que passou, passou. O que eu fiz ontem está feito ontem. Hoje eu quero tudo de novo. Hoje eu quero Deus novamente para a minha vida. E ele diz: sejam também os meus imitadores. E tende cuidado, irmão, segundo o exemplo que tem de nós, pelos que assim andam. Pergunta aí para o irmão que está do seu lado: você tem um alvo espiritual? Pergunta aí para ele, me ajuda aí. Agora pergunta para você mesmo assim: ô Luciano, presta teu nome aqui, Luciano. Pergunta aí para você: ô Luciana, você tem um alvo espiritual? Ô Samara, é a Samara que está falando, sou eu não. É a Samara que está conversando ali. Samara, você tem um alvo espiritual? Ô Anselmo, você tem um alvo espiritual? Aí é você que está falando, sou eu não. Não, tá bom do jeito que tá. Meu irmão, reage. Deus está querendo fazer de você alguém muito mais extraordinário do que você tem sido. Você está pensando que você já experimentou Deus na tua vida? Você não tem ideia do que Deus pode manifestar na tua vida ainda. Coloca a tua vida na presença de Jesus. Dobra os teus joelhos e fala com Deus: ai pastor, mas é uma luta orar. É mesmo. Paulo sempre chamou a oração de guerra. Você está pensando que o diabo quer que você ore? Você está pensando que quando você dobra o joelho para orar, o diabo chega para os capetinhas dele assim e diz: ó, gente, vamos ficar tudo quietinho agora, porque tem um crente orando lá, olha, vamos deixar ele orar, porque coisa nenhuma, o Satanás não quer que você chegue nem perto de Jesus, e tudo que ele puder fazer para atrapalhar você, ele vai fazer. Você está pensando que a tua carne, quando você disser assim: eu vou me consagrar, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus, você está pensando que a tua carne vai ficar feliz? Ai, que legal, hoje nem precisa comer. Meu irmão, diz que você vai jejuar amanhã para você ver. Você vai levantar amanhã com dor de cabeça. A tua vizinha vai fazer uma carne cheirosa, que é uma coisa do outro mundo. Você quer saber se a comida da vizinha é cheirosa? Jejua. Você quer ter dor de cabeça? Hoje à noite, chega em casa e diz assim: amanhã eu vou jejuar até 6 da tarde. Você já vai começar a ter dor de cabeça hoje à noite. Você sabe por quê? Porque a tua carne não quer. Tua carne quer que você chegue em casa hoje, se esparrama no sofá, liga a televisão e fica assistindo porcaria até dar 2 horas da manhã. Aí amanhã você levanta faltando 5 minutos para o trabalho, escova o dente, tudo de qualquer jeito, penteia o cabelo, bota o boné na cabeça e sai correndo. Ai meu Deus, que eu não posso chegar atrasado. Nós não podemos sair assim. Nós precisamos reagir. A Bíblia diz: é tempo de fazermos o quê? De despertarmos do sono. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você pode dizer amém?